Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 8 de abril de 2025, terça-feira, agora são aproximadamente 11h30 da noite. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Mais um dia de queda, pessoal. Tivemos aí a confirmação da Casa Branca já no período da tarde confirmando as tarifas de 104% contra a China, que serão cobradas a partir de amanhã. A medida acabou entrando em vigor após o país asiático não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo estabelecido pelo presidente americano Donald Trump. Então a gente teve aí até uma leve alta, pessoal, antes de sair essa notícia, e aí acabou impactando novamente os mercados, né? Tivemos aí a retração do preço. No Bitcoin não foi diferente, né? Acabou aí induzindo uma queda um pouco mais acentuada. Acabaram fechando as três no vermelho. S&P recuou 1,57, Dow Jones 0,84 e Nasdaq recuou de 2,15. No Bitcoin, pessoal, tivemos na queda aí no diário aproximadamente 3,65%. Preço a mercado atual aqui para gente, 75.965 dólares. Então, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu de ontem para hoje após a análise e as perspectivas já para o final do dia de hoje, terça-feira, pela madrugada de quarta, até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente basicamente fizemos aí algumas alterações ao que tange as marcações, né? A gente identificou aqui um bom volume comprador, um candlestick com padrão de força e fizemos também a redefinição desse antigo suporte com uma nova resistência. Tecnicamente era aqui o nosso ponto de decisão, né, pessoal? A gente mencionou na análise passada que poderia haver aí um potencial conflito de interesses em vista, né, do rompimento que houve aí no domingo, né? Acabou automaticamente se consolidando aí uma nova resistência. A nossa expectativa era que os vendedores poderiam atuar, né, na iminência de trazer o preço a níveis inferiores. Também fizemos a verificação no livro, né? Não havia acúmulo de lotes, pessoal. E um intervalo grande aí de variação de preço. Basicamente o livro estava bastante vazio e isso acabou me chamando a atenção, porque a gente sabe que livro vazio é muito mais fácil você mover preço. Então, quando a gente analisa, né, inclusive reduzindo o tempo gráfico, a gente percebe a recusa de preço aqui na proximidade, né, pessoal, da nossa resistência. Então, houve aí mais uma tentativa de aproximação e posteriormente, né, o mercado foi se tornando descendente. A gente percebe, inclusive, quando a gente reduz o tempo gráfico, a questão do volume, né, veio sobressaindo aí posteriormente. E aí a gente veio buscar aqui a nossa zona conflitada por parte dos compradores, né, pessoal? Então, de fato, acabou havendo aí essa movimentação que já era esperada. A gente, inclusive, cita que um cenário muito positivo. A gente poderia ir um pouquinho mais além, talvez buscando, naquela ocasião, a média de 20 períodos no diário, né, que estava aqui nessa proximidade dos 82.300, se eu não me engano. Mas, de fato, acabou não acontecendo. Era mais provável mesmo haver aqui uma eventual briga e, posteriormente, né, o mercado novamente buscar aqui a zona de suporte, onde a gente, inclusive, fizemos aí algumas marcações para evidenciar para vocês. Então, pessoal, de fato veio, né, inclusive, acabou até rompendo aqui esses níveis de preço, né, que a gente demarcou aí como suporte, acabou buscando mesmo, né, o último aqui, que é o mais forte, né, tecnicamente,
o que faz alusão àqueles fundos ascendentes que vocês já cansaram de ver aqui nas análises. E aí a gente tem a seguinte condição, né, pessoal? Daqui em diante, a gente basicamente precisa de uma sinalização dos compradores, tá, pessoal? Ou seja, esse candlestick agora, no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem mais aí por volta de 1h24 até o seu fechamento a 1 da manhã. Seria interessante, né, se prevalecesse volume comprador, né, inclusive até mesmo a formação de um martelo, tá? Existe essa possibilidade, né? Basta os compradores consigam buscar ali proximidade dos 76.800 ou na proximidade. Agora, na ausência de volume comprador aqui, a gente pode novamente buscar a proximidade desse suporte, só que vai ficando aí um cenário mais complicado, né, pessoal? A gente precisa, né, de um institucional colocando dinheiro na mesa para que posteriormente aí outros players comecem a agressão também. A gente precisa de volume para induzir uma movimentação ascendente. Então a gente está num momento chave, a gente esperava aí, né, uma eventual retração caso o preço viesse, buscar aqui essa região, essa proximidade, mas, né, a gente precisa de uma sinalização dos compradores, né, para a gente conseguir novamente buscar níveis superiores de preço. Tá? Então a gente vai precisar aguardar aí, vamos ver se a gente tem essa sorte no fechamento desse candlestick atual, que no tempo gráfico de 4 horas, né, faz mais sentido nesse momento a gente utilizar um tempo gráfico maior, né? Quando a gente vai reduzindo o tempo gráfico ainda, não há tanta diferença, né? Vocês podem perceber que os vendedores ainda estão atuando, né? Inclusive aqui no tempo gráfico 2 horas, 1 hora a mesma coisa. Então assim, um cenário muito parecido, né? Em tempos gráficos maiores, quando a gente coloca aqui no tempo gráfico de 45 minutos, a gente já vê aí, né, os compradores tentando reagir. Então vai ser importante a gente acompanhar o fechamento aqui deste atual de 4 horas, porque a gente vai precisar dessa confirmação. Ainda nós não temos, né, uma confirmação visível de que os compradores irão continuar o movimento ascendente, tá, pessoal? Buscando aí níveis superiores. A gente está em um momento de observação. O cenário é favorável quando a gente analisa aí, por exemplo, no diário, né? O volume comprador de segunda-feira sobressaiu ao volume vendedor de hoje, né? No caso aí, o candlestick fechou às 9 da noite. Então, assim, a gente tem a questão macroeconômica também apertando aqui o cenário, né, pessoal, dos mercados aí de renda variável. Então, tudo isso precisa ser contabilizado aí ao que tange custo-benefício. Então, vamos aguardar, ver se de fato aí a gente tem alguma confirmação de candlestick, volume, já no fechamento desse candlestick de 4 horas, agora a 1 da manhã. Né? No pior das hipóteses, vamos analisar o que irá fechar às 5 da manhã. Agora, na ausência, né, de volume comprador, né, sem os compradores demonstrando interesse em adquirir novos níveis de preço, aí de fato fica difícil, né, a gente manter aí essa estrutura, né? A gente teoricamente está utilizando uma estrutura com fundos ascendentes, né, topos descendentes, mas, né, perdendo aqui essa região, poderemos buscar, né, níveis inferiores de preço. E aí seria fundamental também a gente analisar o livro, né, procurar onde o dinheiro está na mesa, para a gente tentar achar aí uma possibilidade de cenário. Mas vamos ver, né? Tudo pode mudar, ainda não temos a confirmação de que os compradores irão atuar, mas no primeiro momento já tivemos aí uma retração dentro mais ou menos aí da região que foi estipulada para vocês, que evidentemente estava aí conflitada. Beleza, pessoal? Então basicamente esse é o cenário, né? Muitas vezes a gente precisa analisar aí, tá faltando aí algumas evidências, né? Vamos ver se
acontece aí, né, a presença dos compradores, né? Se a gente vai ter essas confirmações e, obviamente, né, confirmando, o mercado vai aí, né, buscar níveis superiores de preço, os compradores irão atuar em blocos, mas precisamos aí dessas confirmações primeiramente. Beleza? Basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de ofertas, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Um pouquinho travado aqui, agora atualizou. Então, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente vê um pouquinho mais de acumulação de lotes aqui na proximidade do preço a mercado, né? A gente tem nos 75.800, 75.700, quase 11 milhões de dólares, né? Posicionados. Então, os compradores tentando aí alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue buscar níveis superiores de preço, aí reforçando a formação do candlestick, que a gente precisa disso para confirmação, pessoal. Sem isso, fica complicado aí a gente estar otimista, né, ao que tange, né, uma mudança de cenário, né? Então, vamos acompanhar diretamente aqui pelo livro também, né? Já na proximidade dos 74,5, a gente vê aí um pouco mais também de acumulação de lotes, quase 7 milhões de dólares. Região dos 74, quase 15 milhões de dólares. Então, evidentemente, a gente tem aí alguma coisinha a mais aqui na região dos 74 também. É aquela história, né? Poderá vir aí um pouco mais abaixo e acontecer a recusa de preço, né? Evidentemente, isso também é uma possibilidade em vista da acumulação de lotes que a gente tem na região dos 74. Não dá para desprezar isso também. E aí, a gente tem um pouquinho mais para baixo, na região de 73, mais 11 milhões de dólares posicionados. Então, basicamente, essa é a leitura do livro pelo lado dos compradores. No lado dos vendedores, pessoal, olha só que livro totalmente diluído. Vou tentar até esticar mais aqui para ver se a gente consegue. Olha só, pessoal, um livro totalmente vazio aqui pelo lado dos vendedores. Volta a reforçar o como é fácil mover preço com esse livro aqui, hein, pessoal? Puxa vida, a gente precisa aí de um institucional fazendo um pouquinho de força para conseguir mover esse preço aqui facilmente. O livro totalmente diluído. A gente tem até a região dos 81 aqui, basicamente, com pouquíssimos lotes posicionados. Então, é aquela história, né? Os compradores estão com a faca e o queijo na mão. Acho que falta um pouquinho aí de aptidão por risco para conseguir colocar esses lotes no bolso, né? E mover preço. E basicamente aqui mesmo de acumulação, preço, próximo ao preço a mercado aqui, né, pessoal? Região dos 75.700 e 75.800, quase 12 milhões de dólares também posicionados para serem vendidos. Então, vamos ver, né? Vamos acompanhar aí. Vai ser interessante até a 1 da manhã aí, né? Na ausência de volume comprador, a gente vai ver como é que vem o próximo candle para o fechamento às 5 da manhã, também torcendo, né? Para que haja aí uma reação dos compradores e eles possam, de fato, confirmar essa condicionante que nos falta para que o mercado venha buscar novamente níveis superiores de preço. Beleza, pessoal? Basicamente é isso então. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.